Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos com mais um Radar Vlog. Um momento em que eu tiro para conversar sobre algumas coisas a respeito dos bastidores do podcast, né? E sobre, enfim, outros assuntos que vierem a ocorrer e serem relevantes aqui no contexto do nosso programa, né? E hoje eu quero falar sobre a questão das entrevistas, né? Contar como é que funciona essas entrevistas, porque tem todo um processo, né? Para que a gente possa realizá-las. Então, assim, eu quando comecei a trabalhar com podcast, eu não tinha muito essa pretensão de trabalhar com podcast de entrevistas. Na verdade, eu sempre gostei mesmo dos podcasts narrativos, que são aqueles podcasts que contam histórias, né, ficção. Também tem os podcasts voltados mais para o lado documental, né. Eu gostava de ouvir podcasts de entrevistas, claro, mas em termos de produzir, eu preferia mesmo trabalhar com esse outro formato, né, com formato narrativo, de storytelling, enfim, né. Eu sempre gostei, quando eu era criança, né, eu tive contato com umas historinhas que eram vendidas em fita cassete, né? Não sei quem é que aí sabe o que é uma fita cassete, mas tinha CD, né? Histórias infantis, né? E aí eu sempre pensei, quando eu conheci essa coisa do podcast, né, em fazer podcast tomando como referência isso, né? Que se fazia, que antes era colocado numa mídia física, mas agora temos o digital, né? E eu cheguei a produzir alguns nesse sentido. Se vocês visitarem lá no YouTube o canal Radiola Pod Show, vocês vão ter acesso a algumas dessas minhas produções. Também é uma coisa mais documental, né? Mais narrativo. Tem o Pod Religare, né? Porque eu sou licenciado pleno em Ciências da Religião, e eu sempre tive também essa coisa de fazer um podcast para contribuir com a minha área, né? Os professores de ensino religioso poderem ter um material para trabalhar, né? Temas introdutórios, né? Acerca das religiões. Então tem o Pod Religar também no YouTube, tem lá alguns episódios. São projetos que, na verdade, eu estou tocando meio que em paralelo, né, de forma pessoal, mas assim, não tenho me dedicado tanto a eles, porque o meu foco aqui tem sido o Radar Xinguara, né, mas eu tenho essas produções e quando sobra uma brecha ou outra eu coloco lá. E aí eu comecei a trabalhar com podcast de entrevista quando eu estava trabalhando no Centro Educacional Carajás, né, uma instituição aqui de Xinguara que trabalha, né, com oferta, cursos técnicos, semipresencial, à distância, né. Inclusive eu queria até deixar um agradecimento aí para a professora Joyce, para o doutor Iron, né, que são pessoas que me ajudaram muito quando eu cheguei em Xinguara, né, e estava buscando oportunidades de trabalho. Então são pessoas que confiaram em mim, que me deram muitas oportunidades aí. Eu sou imensamente agradecido por isso, tá? E eu queria deixar esse registro aqui. E também esse projeto que eu desenvolvi lá, denominado como Carreira em Pauta e Tech, né, era um podcast voltado a entrevistar profissionais que atuavam dentro das áreas dos cursos técnicos que eram ofertados. Então, eu acredito que foram umas 10 entrevistas. Tá? Mas lá era um podcast assim, eu montava uma estrutura e convidava os entrevistados. Algumas entrevistas foram feitas de forma remota, outras foram feitas de forma presencial. Então foi a primeira vez que eu me lancei, né, como um entrevistador, né? Trabalhar nesse formato de podcast que eu acreditava que talvez eu nunca
chegasse a fazer esse tipo de podcast, porque eu nunca me vi nessa posição, né? Mas é aquela coisa, às vezes as necessidades, né, às vezes as circunstâncias, elas te colocam em situações que você nem imaginava que iria estar, né? Mas quando você se vê nessas situações, você, dependendo aí da forma como você encara isso, você toca pra frente, né? E eu, assim, aceitei o desafio e fui embora e fizemos, né? Foi um projeto muito legal, tá? E o Radar Xinguara, ele herda muito dessa proposta, porque quando eu idealizei o Radar Xinguara, né, como eu falei no vlog anterior, eu precisava fazer algo que agregasse, né? Não podia ser só propaganda, tinha que ter alguma coisa, né, a mais. E aí eu pensei, então a gente pode trabalhar mesmo entrevistando profissionais, né, pessoas que têm negócios, para falar sobre esses negócios, sobre a carreira, enfim, né? Então por isso que ele herda muito dessa proposta anterior. E aí, inclusive assim, só um adendo, quem quiser conhecer o Carreira em Pauta, os episódios eles estão online, tá? É só procurar lá no YouTube, tá dentro inclusive do canal Itec Xinguara. Então lá você tem os episódios e eu recomendo que assista, porque é bem interessante, assim. Os profissionais também contaram muito das suas histórias, né, sobre as suas, a sua atuação profissional. Então acho que tem muita coisa bacana lá. E aí, então assim, eu idealizei o Radar Xinguara como também um podcast de entrevistas, só que eu não tenho ainda um espaço para receber as pessoas em casa, né? De uma maneira que seja, vamos dizer assim, mais adequada, né? E aí eu me pensei, então eu vou até onde elas vão, eu vou até onde elas estão, né? Na verdade. E aí foi que eu comecei a, inicialmente, né, ver quem é que eu poderia entrevistar, tá? Porque assim, qual é o critério que eu uso para selecionar esses convidados, né? Muitos deles eu já acompanho nas redes sociais, né? No Instagram, mais precisamente. Já acompanho o trabalho, vejo, né, a atuação profissional e tudo mais, né? Principalmente porque alguns são bem ativos no Instagram. Então eu vou atrás dessas pessoas, mas claro, nada impede que outras venham até mim, né, e queiram participar, como já aconteceu no decorrer dos episódios lançados. Apareceram pessoas que demonstraram interesse em participar, né? Então esse era o meu critério, né? E é o meu critério até o momento. E aí o que aconteceu? Logo no início eu selecionei quatro entrevistados, assim, 4 entrevistados que eu ia entrar em contato e tudo para poder fazer o convite. E assim, no início foi um pouco complicado. Por quê? Porque sempre tem essa questão de agenda, né? Alguns têm uma vida muito corrida, assim, no âmbito profissional, então não consegue, às vezes, encontrar uma brecha que dê pra gente fazer, né? E aí eu entrei em contato, alguns retornaram, outros disseram que não iam poder naquele momento, mas posteriormente sim. E assim, eu confesso que eu até desanimei no início e pensei, pô, não vou conseguir nenhuma entrevista assim para começar. Foi quando uma pessoa que eu tinha já conversado há algum tempo atrás, né? Ela entrou em contato comigo nesse decorrer que eu estava tentando falar com as outras pessoas que não me deram resposta, né? Ela entrou em contato comigo e disse, olha, dia tal, hora tal, vamos fazer. E aí assim, isso foi animador para mim, foi motivador, porque simplesmente a pessoa, né, eu fiz o contato, assim, conversei com ela, né, porque eu a conheço pessoalmente,
Ela disse que não poderia naquele momento por algumas situações, mas que iria entrar em contato assim que fosse possível, né? E eu, enfim, fiquei só no aguardo, né? E aí tentando achar outros que pudessem já... a gente já poder fazer uma entrevista logo, né? E aí, do nada, né? Do nada mesmo, quando eu já tava assim meio desmotivado, porque pô, ninguém vai me dar entrevista, essa pessoa entrou em contato comigo e disse, não, agora eu já estou disponível, vamos fazer. E foi a primeira entrevista do podcast, foi a entrevista que inaugurou o podcast, né? Eu estou falando aqui do Emerson Castro, né? Lá do antigo Coxinha Seca, agora o Coxinha Foods, né? Foi a primeira entrevista, então assim, eu sou muito agradecido também a ele, não só por isso, mas por outras questões, né? Que ele também muito nos ajuda nesse trabalho, né? Se coloca à disposição para contribuir, né? E eu acho que isso é uma coisa muito, muito boa, né? Isso te dá uma motivação de continuar, né? E assim, é o que eu digo, né? A gente não... Para você que está começando alguma coisa, não pode desistir diante das dificuldades, porque elas sempre aparecem, né? Tem que encontrar alternativas, mas tem que persistir. Se você acredita naquilo que você está desenvolvendo, né? Eu acho que o primeiro passo é acreditar. Se você acredita no seu projeto, você tem que investir nele e, assim, não desanimar diante dessas dificuldades, como foi uma dificuldade que eu tive inicialmente, né? Conseguir os entrevistados, né? E assim, depois do Emerson, eu fui atrás de outras pessoas, né? E aí foi deslanchando. Eu acho que, assim, nós já vamos aí para 5 entrevistas, né? A ser em lançamento. Na verdade, 4 já foram lançadas e uma ainda vai ser lançada, né? Não, dependendo aqui de quando esse vídeo for pro ar, né? Mas tem ainda na gaveta muitas entrevistas que já foram gravadas, né? E estão só esperando pro lançamento. E é incrível, né? Toda semana, assim, mesmo que eu não faça 3 entrevistas, mas eu faço pelo menos uma. Então a coisa tá andando depois desse pontapé inicial, principalmente porque à medida que você vai lançando esse material, né, colocando ele disponível, aí as pessoas vão conhecendo melhor o seu trabalho e isso acaba dando aquela confiança para que elas participem, né? E isso é muito importante. E uma outra questão assim que tem gente que eu entrei em contato que ficou com o pé atrás porque tem vergonha de falar. Tem vergonha porque vai ser gravado, né? Vai ter uma câmera e tudo mais. É assim, e eu falo pra você, né? Que se você for uma desses empreendedores ou profissionais que talvez em algum momento eu entre em contato, eu digo assim, não sinta vergonha, porque eu também não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa também tão desinibida assim, né? Eu já fui muito envergonhado. Hoje, assim, eu já tô melhorando mais nessa questão, né? Tem muito ainda para melhorar, mas eu acho que já dei passos muito significativos nisso daí. E é aquilo que eu falei, né? Você às vezes é colocado em situações que mesmo que você não queira fazer aquilo, você tem que fazer, né? Você tem que dar seu melhor e você aí nisso vai aprender. E é o que acontece comigo, né? Então, quando você que quer dar uma entrevista para o podcast, ou se eu lhe procurar para isso, não sinta vergonha, né? Porque justamente esse podcast, né, tem a ideia de fazer entrevistas informais. É como se você estivesse conversando com um amigo, com um cliente. É essa a ideia, né? Então, claro, vai ter ali uma filmagem, mas ela não é para você se sentir retraído. Tanto é que tem pessoas que eu entrei em contato que
disseram, não, eu tenho vergonha, eu não sou muito tímido, não sei o quê. Mas quando eu vejo nas redes sociais, né, porque eu acompanho nas redes sociais, eu vejo gravando história, conversando com a câmera, não sei o que e tal. Aí eu assim, pô, os caras não tem vergonha, na verdade é alguma outra situação. Inclusive, por isso que, assim, muitas abordagens eu faço por meio de WhatsApp, do Instagram, mas eu prefiro fazer a abordagem pessoalmente. Ir até onde a pessoa está, conversar com ela inicialmente, para que ela sinta, né? Esse contato olho no olho é muito importante, né? Porque aí ela começa a sentir mais confiança, né? Em você, na forma como você vai conduzir as coisas. Então, isso acaba dando a ela uma possibilidade, né? Vamos dizer assim, se permitir a encarar esse medo e realizar a entrevista, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito boa, né? Não vou só para mim que vou ter aquela entrevista, mas também para a pessoa, porque ela vai aprender, né, a se comunicar melhor. Então, todo mundo sai ganhando. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Se você nunca deu uma entrevista assim para falar sobre você, sobre o que você faz, eu acho que isso daí é uma grande oportunidade e é um registro que vai ficar. É um registro da tua história que vai ficar ali, né, no digital, né, para você mostrar para outras pessoas. Já pensou? 5, 10 anos você poder ver aquela entrevista e de repente você conseguiu avançar e avançar cada vez mais na sua profissão, no seu empreendimento, e ver essa entrevista e dizer assim, poxa, olha como eram as coisas, né? Como era ali naquele momento, como é que eu estava e hoje como eu estou. Então você vê o quanto que isso daqui tem uma importância, né? Não só em termos de conteúdo, né, que para mim vai criar engajamento, que vai possibilitar o crescimento desse trabalho aqui, mas também vai ser para você que vai ter esse registro, né? Eu acho muito, muito bom isso, né? Eu gosto de ver, por isso que eu guardo tudo. Eu guardo tudo que eu faço, né? Eu perdi muita coisa aí devido a uns problemas técnicos de quando eu era mais adolescente, quando eu era mais jovem, né? Que eu produzi muita coisa assim pra mim. Eu perdi muito. Isso, assim, pra mim é uma pena. Por quê? Porque são coisas que fazem parte da minha história, né? Então, você que foi entrevistado ou que vai ser entrevistado em algum momento, você tem que pensar assim, né? No quanto isso aqui é importante como um registro histórico. Um registro histórico que vai ficar aí, né? Que você vai poder olhar daqui a alguns anos, mostrar para alguém, né? Quiser, quer conhecer minha história? Então assiste ali. Entendeu? Então, é isso. E assim, para finalizar, a pauta de entrevista, como é que eu crio? Como eu acompanho muitas dessas pessoas, então eu já vou construindo com base no que eu observo, né? Nas postagens, né? Quando a empresa, o pouco que eu já conheço da empresa, porque muitas dessas empresas ou empreendedores, às vezes eu sou cliente mesmo, então já tenho aí algum contato, né, com aquela pessoa, com os produtos que ela vende, enfim, né? Então tudo isso já ajuda, né? Mas a ideia do podcast é descobrir novos talentos, novos empreendimentos, né? Enfim, novos profissionais que estão aí começando. O objetivo é esse, é revelar essas pessoas que não estão aí em evidência, né? Mas que são tão competentes quanto as que estão em evidência, né? E mostrar que a nossa cidade ela tem muito potencial de crescimento graças a essas pessoas que apostam aqui, né? Que investem aqui, que não vão para fora, né? Explorar outros territórios, mas que buscam aqui mesmo explorar esse espaço aqui, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Sobre a questão desse processo, né? De entrevista e tudo mais.
E aí eu peço que continuem acompanhando, né, as publicações no Instagram, né, que a gente posta muitas novidades dos episódios que vão ser lançados. Eu disse no vlog anterior, vamos ter sim mais conteúdo, né? Mas eu ainda estou planejando tudo isso porque realmente eu quero colocar coisa de qualidade, coisa que seja boa mesmo, né? Para entregar para o público algo que seja útil, que, enfim, que contribua, né, com o seu crescimento pessoal, com a sua vida de alguma forma, né? Então eu fico por aqui, né? E acompanha aí o Instagram, porque virão outros vlogs que eu vou falar sobre outras coisas relacionadas à nossa produção do Radar Xinguara, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até breve.